vai colocar uma rede ali na área de visitantes, ainda não colocou, e isso vai ampliar a capacidade do Maracanã para 81 mil pessoas. Porque do jeito que a coisa anda, minha gente, o Maracanã está ficando pequeno para a torcida do Flamengo mesmo, né? Então tem que dar um jeito de ampliar a capacidade e o Flamengo está fazendo isso. Vai passar para 81 mil pessoas. Teremos ainda mais gente no Maraca, o que vai ser bom demais, né? Antigamente a gente tinha muitos jogos com públicos acima de 100 mil. O Grêmio vai vir preparado. Olha, Rodrigo, eu acho o seguinte, cara. Flamengo vem de uma vitória histórica, antológica, de 8-0, que a gente não vê toda hora, e obviamente que o Flamengo não vai ganhar toda hora de 8-0. É óbvio que o Flamengo vai ganhar jogos com dificuldade. É óbvio que o Flamengo vai perder, faz parte do jogo, faz parte do futebol. E o Grêmio vai vir preparado, sim, porque tocou um sinal de alerta, né? A vitória do Flamengo apavorou geral. E aí o Grêmio vai tomar as suas atitudes, obviamente, vai se resguardar. Mas o Flamengo, na minha avaliação, tem boas possibilidades de ganhar esse jogo domingo no Maracanã. 4 da tarde, Flamengo e Grêmio, né? Vai vir preparado, sem dúvida o Grêmio. Não esperamos um jogo tranquilo, até porque é um clássico, né? É um jogo grandão. Tomara o Grêmio já ter um novo técnico, porque o atual técnico não dá. Não dá, na minha opinião, não dá. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que o Grêmio está esperando. Enfim, tem esse jogo com o Flamengo, que eu acho que, respeitando o Flamengo, respeitando a superioridade do Flamengo, respeitando a torcida que na terça-feira, em 20 minutos, comprou todos os ingressos, mas não tem problema, não tem problema. Vamos para lá, vamos encarar e vamos para cima. E vamos pra cima e vai valer eu sou do tempo que o Grêmio foi no Maracanã. O Grêmio foi no Maracanã e ganhou a Copa do Brasil do Flamengo, com mais de 100 mil pessoas. O Grêmio calou, Carlos Miguel, João Antônio, não me lembro quem fez o outro gol, enfim. Mas o Grêmio foi lá e calou o Maracanã com 100 mil pessoas. E quantas vezes o Grêmio vai ao Maracanã e cala o Maracanã? Então não é possível que o Grêmio agora seja tão inferior aos seus adversários. Mas eu sei que é um time muito ruim do Grêmio. É um time mal treinado. E por ser um time mal treinado, ele acaba desempenhando mal, tendo uma participação ruim, muito ruim. Então, é isso aí. Mas vamos lá, vamos encarar. E era isso, gente. Era isso. E vai valer o azul, preto e branco. Eu acho que o Arthur já tinha que estrear domingo. Mas é muita frescura, passarinho. O cara tava fazendo pré-temporada na Itália. Tá aqui, vai treinar até o dia 13, 14, estreia domingo. Já bota o Arthur pra jogar, já dá uma outra cara pro time do Grêmio. É o Arthur, né? É Maracanã, é Flamengo. Aí vai botar quem? Pelo amor de Deus. O Alex Santana tá suspenso. Menos mal que o Kahneman joga. Mas vai de novo com o Edenilson no meio campo. O Arthur, em determinados momentos na Itália, ele jogou até de meia esquerda, até de o terceiro homem do meio campo. Então bota o Arthur para criar. Eu tenho absoluta, total convicção que o Arthur sem um pé cria mais do que o Edenilson. Então bota o Arthur para jogar. Não, vamos deixar para estrear contra o Mirassol. Mas por que isso? Porque o cara vinha treinando, tá aí, comendo, bebendo, treinando, disposto, alegre. Amanhã vai conceder em coletiva. Então eu acho que tá aí, bota pra jogar. O momento do Grêmio não é de preservar pro jogo contra o Mirassol. Não tem que preservar nada. Tem que botar, passarinho, o que tem de melhor. A situação já tá complicadíssima. O time não tá jogando nada. O Flamengo de Felipe Luiz, aquele que não acertava o alvo, aquele que estava devendo, aquele que estava à beira de entrar numa crise porque ganhou do Inter só de 1-0 na Libertadores, enfiou 8 no Vitória. Né? Uma crisezinha. O Palmeiras, em profunda crise, o Palmeiras também ganhou de 3-0 do Sport, fora Abel. Então assim, também não mudou muita coisa, né? Duas goleadas que não mereciam nossa atenção. Até a goleada que o Vitória sofreu, ela realmente é uma goleada atípica, uma goleada estranha, uma goleada muito, muito grande. E por isso, a equipe do Vitória resolveu olhar para si, né? Internamente.
A gente sempre fala da importância de psicólogo, da importância da saúde mental. Então eles acabaram contratando um coach. E ele foi lá ontem conversar com o elenco. Vamos ver. 200, 300 mil em dia. Que eu saiba, nunca atrasou o salário aqui de vocês. Vocês têm uma vida maravilhosa. Muitos torcedores lá fora passam fome, passam em um estádio de futebol. E vocês não se preocupam nem um pingo com essa porra. Tá ligado? Tem 3 empates aqui no Barradão, a gente dando 2-0, a gente tomando empate nos acréscimos. Eu até tava achando que era incompetência mesmo. Tava até segurando a onda, pedindo pro torcedor ter calma, que as coisas iam se encaixar, que a gente ia virar o jogo, como viramos outros anos. A gente sabe perfeitamente das limitações do clube. Cara, esse vídeo é um dos vídeos mais complexos de torcida, tá? Desse coach aqui. Porque eu concordo com ele, com algumas coisas. Eu tenho a humildade de reconhecer que, apesar de eu detestar a torcida organizada e ser contra essa forma que a gente tem, eu concordo com ele em algumas coisas que ele fez e falou aqui. Mas você repara um pouco da alucinação coletiva quando ele fala, eu pedi calma para o torcedor, como se ele fosse, tipo, um ícone mundial da torcida do Vitória. Como se ele fosse, tipo, o presidente mundial de todos os torcedores do Vitória. E a alucinação coletiva ela fica melhor quando você vê o elenco sentado ali, um elenco de um time da Série A do Campeonato Brasileiro, da elite do futebol brasileiro, o elenco sentado ali numa arquibancada, ouvindo esse cara falar, numa boa. Então, vocês ganham 200, 300 pau, mas os caras estão sentados ali. Então, a equipe, o Vitória, a direção do Vitória, não sei, eles acharam legal sentar os caras ali na arquibancada e um elenco da Série A do Campeonato Brasileiro, da nossa primeira divisão, está ouvindo esse cidadão falar, meu. Então a gente sabe que a coisa pra gente é mais difícil. Uma palestra motivacional. Mas depois do jogo do Flamengo ficou muito claro que não é incompetência. Não é nem ruindade, é covardia mesmo. Então, assim, ele concluiu que não é incompetência. O time do Flamengo é fraquíssimo, né? Não é incompetência. O time do Flamengo, imagina, fazer 8 gols. É covardia. Eles são todos covardes. E o que eles merecem, então? Apanhar. Ué, o que eles merecem, chat? Paulada. Tá ligado? É covardia. Vocês foram frouxos, vocês são covardes com a gente. Tá ligado? E isso não é aceitável de forma alguma. Meu, vem um cidadão que você nunca viu na tua vida, começa a falar esse monte de asneira pra você, você tá ali sentado, jogadores do Vitória, vocês têm que ter um mínimo de dignidade. Levanta e sai, meu. Levanta e sai, irmão. Como é que vocês ficam sentados ouvindo isso, cara? E como é que o Vitória permite isso? Tem que, na boa, fecha, cara. Se vocês acham que isso aqui é normal, fecha. Tá errado isso aqui. Como é que você senta lá e escuta isso numa boa? Um esculacho desse aí, levanta e sai, pô. Esse cara joga bola? Ele é técnico? É o Guardiola que tá falando com vocês? É o Ancelotti? Em lugar nenhum. Tá ligado? Tá brincando com o sentimento dos outros. Brincando com o sentimento. Meu querido, se o futebol tá fazendo isso com você, vai embora. A gente tem vontade de parar às vezes também. Vocês não têm chat de desistir? Eu tenho muitas vezes aqui de falar, pô, cara, eu vou lá pra Twitch com a minha galerinha da Twitch ali jogar um videogame, eu vou ficar de boa no canal do Lifinho, não vou mais ficar estressando minha cabeça com o futebol, tá me fazendo mal. Porra, lesão de LCP do André, cara. Quantas vezes tem lesão de LCP no mundo? Nenhuma, só no tricolor. O Oscar tropeça ali, cai, quebra 3 vértebras. Eu tenho vontade de falar, não aguento mais, pra mim chega. Mas aí vem um cara desse, tão mexendo com o nosso sentimento, o torcedor tá passando fome, tá errado, vai arrumar um emprego, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, vamos ajudar o torcedor, então vamos fazer uma vaquinha pra eles, mas assim, vocês estão descontando uma fúria contra a vida no futebol que tá errado, meu, tá te fazendo mal. Vocês estragam a vida da gente. Vocês estragam a vida da gente, vai fazer outra coisa, cara. Vai ler um mangá, pô. Vocês não têm noção do que é isso, não. E vocês deveriam ter vergonha de, pelo menos, olhar pra cara da família. Porque fazer um trabalho desse, parceiro, vocês não são dignos, tá ligado? Vocês não são dignos. Os caras não levantam. Levanta e sai, meu. Eu tô com vontade de levantar, eu tô com vontade de ir embora. Vocês não são dignos. E isso não é aceitável e não vai ser mais aceitável aqui. Vocês tomaram 8-0 de um time e vocês não tiveram coragem nem de dar porrada. Aí eu concordo um pouco. Dar porrada não é agredir o adversário, mas o Vitória ficou tão no bobo, tão na roda, que eu acho que eles cometeram menos de 10 faltas, meu. Falando de Flamengo, o Flamengo terá uma sexta-feira animada lá no Ninho do Urubu, gente. Lembrando que o Flamengo está se preparando para pegar o Grêmio. Jogo domingo, 4 horas da tarde, todos os ingressos esgotados, mais 64 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Uma linda festa, lembrando que é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA. E nessa sexta-feira, lá no CT Jorge Elal, o Flamengo terá homenagem do time profissional aos meninos do Sub-20 pelo título mundial, entrega de placa de Arrascaeta, na verdade, pelo recorde de assistências no Brasileirão, pensa com o meia Saul. Pois é, rapaz, dia animado no Ninho do Urubu, Flamengo que anda vivendo um ótimo momento dentro e fora das 4 linhas. Confesso para vocês que isso me dá até uma agonia.
Flamengo vivendo uma paz durante muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Cadê aquela plaquinha? Estamos em paz durante tantos dias. Bota aí. Muitos dias já. Ainda bem e que continue assim, porque o Flamengo recentemente, nos bastidores, estava gerando muita crise, dentro de campo estava indo muito bem. Agora a gente conseguiu um equilíbrio aí. Equilíbrio esse que, na minha concepção, faz o BAP até tomar umas atitudes corretas em algumas negociações. O jornalista Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Santos, postou que o Santos ainda não avançou por Vitor Hugo por causa de BAP, presidente do Flamengo. Além de não querer reforçar um rival, o presidente rubro-negro lembra do caso Thiago Maia, e por isso que é uma garantia de pagamento para fechar o negócio. Bom, eu apurei, o que me relataram não tem nada a ver com o caso Thiago Maia, até porque na ocasião o Santos, entre aspas, foi o menor dos culpados, porque envolvia o Internacional naquela negociação que acabou não rolando, porque o Flamengo exigiu garantias bancárias. E o Flamengo está certo, tem que exigir garantia bancária, independentemente do caso Thiago Maia ou não, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. Eu vou dar um exemplo para vocês que poucas pessoas sabem ou se recordam. Quando o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro em janeiro, à vista, foi porque o Flamengo aceitou a forma de pagamento que o Cruzeiro havia dito, de 2 ou 3 vezes, enfim, mas exigiu garantias bancárias. O Cruzeiro falou, o dono da SAF do Cruzeiro falou, garantias bancárias, eu tenho dinheiro. Aí o Flamengo virou, beleza, você tem dinheiro, então paga à vista. Ele falou, ok, pago à vista. É isso. E é isso que acontece, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. E não é só o Flamengo que exige, não. O Atlético Goianiense, que está na 2ª divisão do futebol brasileiro, exigiu garantias bancárias. Do Botafogo, por um zagueiro, Alex, acho que é isso. O Botafogo não apresentou. O Botafogo também não apresentou garantias bancárias para contratar um zagueiro do Juventude. Juventude exigindo garantias bancárias. Eu não estou aqui criticando o Botafogo. Dar garantias bancárias envolve custo também. O Flamengo recentemente teve esse problema, entre aspas, de garantias bancárias para contratar o Carrascal. O Flamengo está certo em exigir do Santos. Está certo. Nem acho que seja questão de reforçar rival, porque o Santos hoje não é rival do Flamengo em briga por título por nada. Nada. Mas exigir garantias bancárias, o BAP está extremamente certo. Galera, o Flamengo acertou a saída do goleiro Lucas Furtado, campeão mundial sub-20 com o Flamengo e também da Libertadores no ano passado e esse ano, tá? Porque o Lucas Furtado não foi titular no gol no jogo contra o Barcelona, porque Léo Nanete vive uma grande fase e por conta de situações envolvendo ali os bastidores. O Lucas Furtado não queria renovar com o Flamengo. O Flamengo fez proposta de renovação de contrato para ele, o atual vínculo dele até dezembro desse ano. Ele não quis renovar, o Flamengo, ciente que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, promoveu o Léo Nanete para esse jogo e aceitou a proposta do Vitória de Guimarães de Portugal de liberar o jogador de graça e ele, passando nos exames médicos, assinando tudo lá, o Flamengo fica com 50% dele e o Vitória de Guimarães fica com 50% e ele assina um contrato válido por 3 temporadas. Bom goleiro, mas não queria renovar com o Flamengo, já tinha deixado claro isso nos bastidores, pelo menos os empresários. O Flamengo, de uma maneira correta, inteligente, é melhor você ficar com 50% desse bom goleiro, que vai render futuramente, a perder tudo e mantê-lo aqui até dezembro. Não faz o menor sentido. Então o Flamengo novamente agindo certo aí em uma negociação, que o Lucas Furtado seja feliz no futebol português e, consequentemente, renda uma boa grana ao Flamengo futuramente, que vai manter 50% desse jogador de 20 anos. E por falar em 50%, Lohan já viajou para a Itália para se apresentar ao Pisa, lembrando que o time italiano vai pagar 500 mil euros ao Flamengo pelo empréstimo de 1 ano, ele jogando 50% dos jogos durante esse empréstimo de 1 ano como titular, o Pisa é obrigado a pagar ao Flamengo 4 milhões de euros e adquirir 50% do atleta, e o Flamengo mantém 50%. Só que, desses 500 mil euros que o Flamengo vai receber pelo empréstimo, o Flamengo tem que repassar 150 mil euros ao Madureira, que é dono também de um percentual do jogador. Dos 4 milhões de euros, caso o Pisa compre futuramente, o Flamengo também terá que repassar um percentual para o Madureira, que é dono de direitos econômicos do atleta também.
Madureira é dono de 30% e o Flamengo é dono de 70% do Lohan atualmente. Por falar em percentual, o Flamengo não fica com nenhum percentual do Matheus Gonçalves, que eu já expliquei aqui para vocês, que já foi vendido por 9 milhões de euros ao Al-Ahly. Agora, a meta do Flamengo é conseguir negociar alguns jogadores que não estão sendo mais aproveitados e nem sequer são relacionados. É o caso do Michael, do próprio Vitor Hugo, inclusive, que tem negociação com o Santos, e também do Juninho, atacante que chegou no começo do ano, mas não está sendo mais relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Bom, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Veni Casagrande. No Flamengo, acho que vive o melhor momento no ano, em todos os sentidos. O Flamengo, hein? Julgamento do Bruno Henrique, enfim, foi marcado. Acordaram. O STJD estava lá dormindo em berço esplêndido e falou: tem um julgamento aí do cara. Opa! 4 de setembro vai ser o julgamento do Bruno Henrique, finalmente, né? Porque tava ficando feio. A partir de agora, eu vou acompanhar de perto próximos casos de denúncia de bet e tal, com outros jogadores de outros clubes. Acompanharei bem de perto para saber quanto tempo o STJD vai demorar para julgar os próximos. O julgamento. Vamos aguardar. Agora, vai fazer falta do jeito que tá jogando? O Bruno Henrique vai ser suspenso. E aí? Tem 315 para entrar no lugar dele, né? Ele tá bem, tá jogando bem, mas tem muitos outros para ocupar o lugar dele. Se fosse num passado recente aí, tem 3 ali, tem mais um quarto, mas lesão muscular e tal. Agora, não joga ele, joga o Cebolinha, não joga ele, joga o Luiz Araújo, não joga ele, joga o Pedro, joga o Pedro. Centroavante, ele joga com o centroavante. Aqui não vai haver nenhum problema. Mas do ponto de vista moral, é bom que esse julgamento aconteça. Claro, isso não tem nem discussão. Eu acho que nessa fartura, a posição de centroavante vinha sendo ocupada, ora por ele, ora pelo Pedro. Agora o Pedro está jogando muito bem de novo, então eu acho que se ele for, suspenso pelo STJD, vai fazer falta, sim. Vai. Mas por que ele seria suspenso? Pois é. Se ele não foi condenado ainda. Então, mas... sim. O STJD, vamos lembrar... Então aquela galera de Goiânia, todo mundo afastou preventivamente aquela turma toda lá. Vocês querem apostar mais um churrasco em Itu por minha conta? Que ele vai ser inocentado? Eu também acho. Eu também estou com você, também acho. Eu recebo vocês com o maior prazer. O trabalho STJD eu acho que vai ser mesmo, também acho. Eu concordo com você. Eu também. Mas que o julgamento aconteça, né? Sim. Porque 5 meses depois de ser indiciado pela Polícia Federal, me parece muito... Os outros foram suspensos sem terem sido ainda condenados pela Justiça. Isso. É bom deixar isso claro. O Bruno Henrique ainda não. De novo, pega o corte aqui. O Bruno Henrique é inocente. Sim, porém, é um inocente que está indiciado. Ele está sendo... Justiça comum. Ele foi indiciado, está sendo investigado. O que a gente viu e ouviu de supostas e possíveis provas são indícios claros. Sim. Né? São indícios. Por isso que ele está indiciado. Por isso que ele está sendo investigado e indiciado. Né? Agora, é correto o STJD puni-lo pelos indícios? Então, essa é uma discussão, né? Ou seria correto puni-lo pelo veredito? Sim. E aí, porque o Paquetá ficou com essa pecha um tempão 2 e foi inocentado. Foi, inclusive, tirado de convocação de seleção. Sim, sem dúvida, verdade. Então, porém, só um detalhe, eu volto a falar, aquela turma... Sim, é isso. Os primeiros caras que entraram nessa, Eduardo Bauerman, Aleph Manga, essa turma toda foi condenada com a mão pesada lá, ó. Acho que tem, então fora. Exatamente. 700 dias de pena, fim da carreira. Esses caras foram afastados preventivamente por esse mesmo tribunal. Exatamente. Mas o presidente do tribunal era outro. Que se dane. A lei era a mesma. Então, a leitura ali era a mesma. Mas eu acho que o Mazinho se foi correta a decisão, talvez para, olha, isso aqui como exemplo tal. Exato. Está vendo? É correto? Foi correto? Foi certa a decisão do STJD? Claro, é uma discussão, mas... Então, só para dizer que isso aconteceu. Naquela época, com estes jogadores, com as camisas dos clubes que eles vestem, eu estou sendo muito claro. Foi concordo com você. Carimbo. Estou de acordo. Agora, isso o cara do não... Curitiba, do Juventude... Agora, isso não impede de dizer a vocês que é uma discussão que está aposta. É correto
ser punido, não poder mais, ou por um tempo, ou por um período, ou por dias, ou por jogos, punir um jogador que ainda não foi condenado pela esfera maior, que é a justiça comum, que existe uma hierarquia. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é específico para o esporte. Porém, quando vem uma condenação de fora do Código Penal, ou até mesmo do civil, dependendo da bronca, impede o jogador de ficar na rua. Não, tudo bem. Entendeu? Mas entende? Assim, há uma coisa maior. Até chegar a Brasília? Sabe 9 Deus, anos, 12 sabe anos? Deus, Sim. sabe o Deus. STJ deve esperar os 12 anos também? Essa que é a discussão. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva tem, sim, formas de liberar o Bruno Henrique. Existe dentro do Código artigos que, dependendo da interpretação, podem, sim, liberar o Bruno Henrique. Ou pode dar uma punição e transformar em cesta básica. O mais, que eu acho que é o mais, que é mais claro, é que não se julga da mesma forma, com o mesmo peso, camisas menores e desiguais. E detalhe... Isso é o histórico do STJD. Isso é o histórico do STJD e o histórico da justiça comum brasileira. E detalhe, também, nesse caso, não é nem o julgamento, é não ter o julgamento. Exatamente. Não é o que vai acontecer no julgamento. Sim, são 5 meses, arrastar até o último... Qual é o nosso prazo máximo para a primeira... Para 60 dias. Foram para o limite dos 60 dias. Não foi no 10, no 20, no 30. Foram para 60. E se então, fosse o Nautilus, que era o time onde eu jogava bola lá na Vila Madalena, quando eu tinha 10 anos, já em meia hora já estava julgado. Tá vendo? É assim que funciona, gente. Enfim, dia 4 de setembro, julgamento, enfim, do Bruno Henrique. E não adianta tirarem a cueca pela cabeça aqui, meus caros. A gente vai falar o que a gente acha, né? Outros jogadores foram suspensos preventivamente pelo mesmo tribunal lá atrás. O Bruno Henrique nunca foi e continuou jogando. Se ele for inocente, que bom, que ótimo. Espero que ele seja, que dê tudo certo para ele. Eu também, desejo. Um grande engano e tudo mais. Mas a gente não pode simplesmente ignorar coisas que aconteceram lá atrás, e eu estou totalmente com massa. E não é porque é o Flamengo, não. É o Flamengo, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo. É isso. São times com camisas maiores, têm mais peso. É claro que tem. Gente. E não é só o Flamengo. Sempre tiveram. Historicamente tiveram. É só você ver a história de virada de mesa que tem no futebol brasileiro para salvar time grande. Né? É só a gente ver isso aí.